nossa, eu preciso inventar uma constituição, então pro meu universo é claro que não. A não ser, óbvio, que a sua história e a sua trama se baseiem nisso, aí quem sabe, né? Mas não é específico. Mas a gente tem uma política básica, por exemplo, qual o poder que comanda aquele lugar, né? Quem é que comanda aquilo dali? A gente tem uma monarquia, é tipo isso, né? Onde a gente tem as linhagens de reis e etc. A gente tem outros regimes políticos que você pode estudar, pelo menos de forma superficial, para você entender como mais ou menos eles funcionam e aplicar. E a gente tem universos que quem comanda não só essa questão do reino, de reis e etc, mas, por exemplo, em Game of Thrones a gente tem ali tipo uma monarquia, né? E cada tem que é de família. Ali meio que no norte a gente volta um pouco para essa questão de família feudal. Quem estudou história aí levanta a mão. Ali o norte é um pouco mais família feudal, né? Que a gente tem a família, eles não são propriamente reis, depois a Sansa é declarada rainha, mas enfim, não vem ao caso. Mas é um senhor que tem a maior parte das terras, ele protege as outras famílias em volta. E a gente tem as rainhas dos outros reinos e etc. E a gente tem Fullmetal Alchemist, que eu amo pra caramba, a gente tem um regime militar, que quem comanda lá são os militares. E aí, a partir da divisão, né, deles lá, que eu sinceramente não vou lembrar, eles têm lá, tipo, como se fosse o presidente, né, o rei, etc, que até a raiva lá, deixa sem spoiler, mas aí eles acabam, tem o seu regime, e isso é importante, impacta para a trama, não é qualquer coisa, não foi escolhido de qualquer maneira. Game of Thrones faria sentido, todo esse esquema político faz sentido pra trama, porque as pessoas estão brigando por um trono, e se não fosse, né, tipo esse movimento de monarquia mais feudal, mais medieval, não faria sentido as pessoas estarem querendo brigar por um trono, né, faria sentido outro tipo de briga. Mas em Fullmetal Alchemist a gente tem todo o cenário de guerra, e por trás daquela guerra faz sentido porque que os militares estavam comandando aquele lugar, tanto no passado quanto agora no presente, e como que eles vão destruindo isso ao longo, né, do que vai passando ali a história. É só mais um dos motivos para reforçar o que eu sempre falo aqui: tudo na sua história tem que ter um porquê de existir para ajudar a sua história a ser contada. E como eles conversam entre si. Mais uma vez, Game of Thrones, a gente tem ali os conselhos, né, e etc, e como eles se conversam no sentido de eles estão brigando por conta da família, quem é a hierarquia da família e etc. E a gente tem Harry Potter, pra trama ali, nota que não é um peso tão importante pra trama, mas é importante pra dar estrutura, e o quanto passa pra gente que tem realmente um mundo funcionando por trás de só a história de Harry Potter, quando a gente vê o Ministério de Magia, né, e a gente tem as hierarquias dentro daquele ministério, que existem pessoas e políticas cuidando de outras coisas que estão acontecendo e que a gente, como leitor, não está vendo naquele momento específico, porque a gente não está acompanhando aquela história do Harry, mas podem existir outras histórias funcionando ali dentro daquele universo. E aí também um exemplo de Naruto, que a gente tem as divisões feudais, cada aldeia, né, e a gente tinha isso já no Japão feudal, e eles adaptaram isso meio que para esse mundo de fantasia ninja. Então a gente tem ali os feudos, quem comandava os países, as aldeias, não eram os Hokages. Os Hokages, eles eram meio que chefes militares, mas não eram os Hokages. Quem comandava mesmo os países, né, eram os senhores feudais, tanto que até aparece um episódio na guerra, mesmo que eles estão protegendo os senhores feudais ali em determinada localidade, e não são os Hokages. Então mas tinha ali uma divisão e um mínimo de hierarquia, até mesmo dentro daquela divisão de ninjas, para saber quem era mais forte, quem não era e etc. Isso também é um jeito político daquele universo funcionar. A gente tem o One Piece, que a gente tem lá o governo mundial, que tá acima de tudo. A gente tem os piratas, que é meio que uma organização política não governamental, porque eles têm as regras deles ali dentro. E a gente tem a Marinha, que também é uma outra organização governamental, que eles também têm as regras dele, não só de hierarquia, né, mas também de níveis de poder e o como eles atuam dentro daquele universo. E tudo isso ajuda a trama a ser contada. Simples assim.